Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo reconhecimento. Eu quero ajudar todo mundo, vou ajudar as pessoas que estão no grupo, né? Já ajudei alguns, fiz a terapia com alguns até o final, né? E com quem foi até o final hoje, eu tenho um orgulho dessa pessoa ser uma potência que é, né? Que ao mesmo tempo que eu fiz a terapia dela, ela depois se formou terapeuta. Eu nem sei se ela se formou não, mas enquanto ela estava estudando terapia, ela me ajudou muito com algumas questões minhas também. Ela virou minha terapeuta, né? E eu entendo todos vocês, todas essas dificuldades. O que eu gostaria de falar com vocês sobre isso é que, independente das circunstâncias, a gente tem que manter o nosso estado de espírito, o nosso estado de ser bem. Lógico, tem certas coisas que a gente passa que disparam gatilhos de traumas antigos, de traumas de infâncias, que nos remetem a certos comportamentos, de traumas que tivemos, que parece que está acontecendo tudo de novo agora, só que de forma inconsciente, né? A gente fica com os nossos medos guardados nas sombras do nosso subconsciente, e aí qualquer revés da nossa vida volta tudo. Mas eu quero que vocês entendam isso, que não há perigo pior do que perda da liberdade e a morte, se bem que a morte também eu acho que é uma situação relativa, né? Quando você passa a entender que o espírito é eterno. Mas eu quero que vocês entendam que a gente tem que viver o agora, independente das circunstâncias. A gente tem que viver no melhor estado de ser nosso, no melhor estado de espírito que a gente possa ter, independente das circunstâncias. Eu sei que é difícil entender isso, eu já estive desse lado. Quando a gente está lutando por sobrevivência, né, é muito difícil a gente se ligar em qualquer coisa espiritual, em qualquer assunto de expansão de consciência, assuntos de desenvolvimento espiritual. Eu sei disso, mas eu já passei por isso, e por eu ter passado por isso, é que eu superei essa perda que eu tive. Eu também tive uma perda também do meu relacionamento. Eu fiquei mal um pouco tempo, mas eu sabia que eu não podia deixar o meu espírito afundar na minha tristeza, né? Eu ainda tô triste por causa disso, que foi uma derrota na minha vida, né? Então, eu não posso deixar o meu espírito se afundar nessa tristeza. E, independente das circunstâncias, eu tenho que manter a minha mente gerando emoções elevadas, como a gratidão, como a alegria por tudo. Pensa nas coisas que você tem. Pensa nas coisas que você tem e agradece, ainda que sejam poucas coisas, ou poucas coisas que te deixam alegre e feliz, mas pensa em agradecer só o que você tem. Se você tem saúde, agradece. Se você tem um corpo perfeito, fique feliz por ele e agradece. Se você tem as 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, se você tem capacidades cognitivas perfeitas, agradeça. Porque o pior que pode acontecer com a gente é a perda da liberdade, e a gente tem que aproveitar o que a gente tem e agradecer por isso e dar valor a isso, para a gente poder ser feliz com o que tem, né? E com o que tem, a gente sendo feliz e agradecido a isso, ainda que seja pouco ou não suficiente até mesmo para a gente pagar nossas contas, a gente tem que agradecer, porque o que importa é o estado de espírito, e a gente estando com um estado de espírito elevado, a gente começa a entrar em frequências elevadas, o que atrai coisas boas para a nossa vida. Quanto mais afundado em tristeza, em arrependimentos, em medo, em situações passadas, quanto mais afundado nesse poço, mais parece que a gente está cavando para baixo. Então, independente das circunstâncias, vivam o estado de ser, elevem o estado de ser. O estado de ser, ele importa mais que as circunstâncias, né? O estado de espírito que importa mais que as circunstâncias. Tentem manter o estado de espírito positivo, apesar de toda a pressão em cima de vocês, apesar de toda a carga, apesar de toda a derrota, apesar de tudo parecer que está dando errado. Tudo tem um motivo, são lições, são provações, são o vale da sombra e da morte que a gente tem que passar na nossa vida. Todo mundo passa, e não é uma só vez que a gente passa por isso, a gente passa em vários momentos da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa velhice. Nós vamos passar por outros vales da sombra e da morte. A gente só tem que manter o ânimo, tem que manter o estado de ser. O estado de espírito é que importa, as circunstâncias são passageiras, elas não importam. Pode ser que para mim falar seja fácil, porque eu tenho um cargo público, eu tenho uma vida estável, eu tenho um corpo perfeito, não tenho doença, não tomo remédio, eu tenho tudo o que eu quis conquistar na vida.
Mas eu também tenho minhas faltas. Eu tenho coisas que eu ainda quero na minha vida, mas eu não vivo o desejo. Eu vivo apenas o espírito, eu vivo apenas o estado de ser. Porque o que tiver que ser meu, será. O que tiver que vir para mim, virá. Eu só não posso ficar preso ao desejo. É o tal do soltar. Eu sei o que eu quero, o universo sabe o que eu quero, então já tá bom, eu não posso ficar preso nisso. Do mesmo jeito que eu sei o que falta, e se eu ficar preso no que falta, eu vou produzir mais falta. Então, eu quero que vocês entendam isso. Se está faltando dinheiro, se está faltando saúde, se está faltando amor, faltando relacionamento, faltando equilíbrio, não se prendam a isso. Tentem viver um estado de espírito melhor, mais livre do passado, mais livre das circunstâncias. Eu entendo que quando tudo está atrelado a traumas, às sombras nossas passadas, a tudo isso, é muito difícil entender, é muito difícil, não vou dizer entender o que eu falo, que eu tenho certeza que vocês entendem tudo o que eu falo, mas é difícil colocar em execução, porque a gente precisa limpar muita coisa dentro da gente. Eu ainda estou trabalhando dentro de mim questões de rejeição e abandono. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo, uma hora, trabalha nisso. E são coisas que vêm da minha infância. Mas eu sei que eu tenho isso e eu sei que eu não posso viver sob essas circunstâncias. Eu tenho que viver, colocar o meu estado de espírito acima disso. Então, eu trabalho a meditação, eu trabalho a gratidão, eu trabalho as orações. E a gente tem que viver isso, tem que viver nessa frequência, nessa elevação espiritual, para a gente, pelo menos, ter um respiro. Não é fácil, mas a gente também não pode dizer que é difícil. É só uma questão da gente exercitar um pouco a fé e entender que a gente está passando, a gente teria que estar passando mesmo situações que eu passei, eu tinha que passar mesmo, são lições, foram escolhas que nós fizemos conscientes ou inconscientes, né? Às vezes são até, para quem acredita, né, contratos firmados antes da encarnação, que a gente faz, não por obrigação, mas por uma, como eu poderia falar, uma condução, não, eu esqueci a palavra, mas nós somos enganados quando assinamos esses contratos. Infelizmente é isso que eu posso dizer resumindo. Nós somos conduzidos a assinar esses contratos por espíritos que nos enganam, dizendo que nós temos dívidas com fulano, com ciclano ou beltrano, e não existe dívida com ninguém, tá tudo certo, a gente está aqui para experienciar emoções e situações e a vida e seguir em frente, só isso. Então, algumas pessoas que acham que devem carregar a família nas costas por dívida de gratidão, ou porque acha que a outra pessoa é vítima de alguma coisa e você tem que ajudar, não tem que ajudar. Não tem que ajudar, você só ajuda se você quiser, não por dívida ou por obrigação. Entre outras situações que a gente cria para se acomodar em alguma situação, né, em relação a trabalho, a relacionamentos, a cuidados com outra pessoa, entre várias situações vividas, né, que com o passar do tempo, uma hora, dentro do seu autoconhecimento e dentro do conhecimento das coisas, você vai ver que não deve nada para ninguém e que ninguém te deve nada, que somos espíritos livres que estamos aqui só para experienciar a matéria, aprender a lição, cumprir nossas missões e seguir em frente. Porque nada disso tem um sentido embutido, nada tem sentido. A vida não tem um sentido, nada tem como eu diria, um propósito, né? Qual o propósito das coisas? O propósito é a gente viver, experienciar, ajudar o próximo. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Às vezes a gente não recebe a gratidão, mas a gente recebe outras coisas. Mas não se prendam a propósitos, não se prendam a resultados. Só façam as orações, façam as meditações, façam o exercício da gratidão. Agradece tudo que você tem e agradece de coração. Agradece com alegria. Sinta alegria pelas coisas que você tem, que te fazem viver, que te fazem movimentar, que te fazem até pensar. Todos nós estamos aqui em níveis diferentes de evolução. Todos nós temos nossos problemas, nossas questões particulares, que são só nossas e a gente tem que saber lidar com elas. Então, o que eu disse lá no início, as circunstâncias não importam. O que importa é o estado de ser, é o estado de espírito. Então, ainda que eu compreenda tudo que todos nós estamos passando,
se eu conseguir sair do buraco, mais de um buraco, né, para dizer a verdade, foi porque eu entendi que as circunstâncias não iam me trazer nenhum benefício positivo. O que vai me trazer benefícios positivos é o meu estado de ser, é o meu estado de espírito, é eu agradecer pelo que eu ainda tenho, pelo que sobrou, é agradecer pela experiência que eu tive com a pessoa que se foi, é agradecer por tudo o que eu já conquistei e agradecer por tudo o que eu quero conquistar, como se eu já tivesse conquistado. E orar, fazer a oração pela humanidade, a oração pelas pessoas à nossa volta. E por último, a oração por nós. E a meditação. Faça a meditação, é importante a gente centrar o pensamento dentro de nós. Eu ouço de muitas pessoas que elas sentem um vazio dentro dela. E elas sentem o vazio exatamente porque elas não olham para dentro. Que o vazio que está nelas são elas mesmas que não estão se encontrando dentro delas. Esse é o vazio existencial que as pessoas identificam. Então, quando a pessoa tem um vazio dentro dela, é porque ela não se encontrou dentro dela. Então, volte para dentro de você. Volte para o teu autoconhecimento. Leia. Hoje tem muito audiobook no YouTube. Hoje tem muita gente dando instruções espirituais relevantes no YouTube. Muita gente com muitas mensagens maravilhosas no YouTube. E busquem conhecimento. Se não conseguirem livros, botam um audiobook no YouTube e escutem quando você vai arrumar casa, quando você lava uma louça, quando você dá uma corrida. Mas não deixem de buscar o conhecimento. Eu sei que é difícil a gente vigiar a mente o tempo todo, mas se eu estou falando é porque eu consigo, e se eu conseguir, todos vocês conseguem. A gente tem que vigiar nossos pensamentos o tempo todo. Aí a pessoa pergunta, mas aí eu tenho que pensar positivo o tempo todo? Eu falei, não, você só tem que vigiar os pensamentos negativos, que o que vier só será positivo. Você não precisa fazer força para pensar positivo, você só precisa vigiar os negativos e cancelar o tempo todo. Ainda que no início pareça que você fica repetindo cancela pensamento, 80 vezes por dia, vai chegar um momento que você vai fazer só 30 vezes no dia. Vai chegar um momento que você só vai fazer 10 vezes ao dia. E vai chegar um momento que você vai fazer uma vez ao dia. E vai chegar um momento que você não vai fazer nenhum dia. Vai ficar uma semana sem mandar cancelar um pensamento negativo porque não terá. Então, esse início tem que ter disciplina. E grita para dentro da tua cabeça. Cancela o pensamento. Eu não quero pensar isso. Cancela o pensamento. Cancela o pensamento. E vai fazer outra coisa, cantarola uma música. Mas cancela o pensamento é a ordem que você dá pro teu cérebro. E ele obedece. Ele é só um computador.